Ari. Ex-comandante da Aeronáutica disse que o Brasil viveu risco real de golpe de Estado no governo Bolsonaro. Ele falou que acampamentos foram mantidos para evitar derramamento de sangue. Fernanda. Essa entrevista tem como base, Amadeu, o livro Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista, que é escrita pelo Brigadeiro Batista Júnior, que era comandante da aeronáutica na época em que aconteceram as manifestações do dia 8 de janeiro. Ele relata todas as movimentações, as reuniões que antecederam as manifestações e também a tentativa de golpe por causa da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cita reuniões tensas, com muitas divergências, e também fala sobre o risco iminente de um golpe. Ele disse que esse risco foi real e que, se não tivesse sido ali algumas movimentações de integrantes da cúpula das Forças Armadas, o golpe poderia sim ter acontecido. A gente tem um trecho onde ele fala da iminência desse golpe e também dos detalhes das movimentações à época. Vamos acompanhar. Eu temia que pudesse, eu não sabia qual era a posição do almirantado, eu sabia a posição do almirante Garnier, eu sabia a posição do alto comando da aeronáutica, mas as pressões foram muito grandes em cima de todos os comandantes militares, né? E eu temia por uma ruptura entre tropas, ou seja, alguma iniciativa que não estivesse alinhada com a decisão do general Freire Gomes, principalmente porque o Exército tem uma capilaridade no país muito grande, né? Tem um efetivo muito grande e é a nossa tropa de terra. Segundo relatos dele no livro, ele e o general Freire Gomes eram contrários ao golpe, enquanto Almir Garnier endossava a ideia de Jair Bolsonaro de sim tentar impedir que o presidente eleito Lula tomasse posse no Palácio do Planalto. Ele também fala sobre o voto em Bolsonaro, porque alguns integrantes das Forças Armadas diziam que ele era extremamente bolsonarista. Ele disse que votou sim em Jair Bolsonaro em 2018 e 2022, mas que não é extremamente bolsonarista. Ele só acreditava ali no equilíbrio durante as eleições. Vamos acompanhar. Por outro lado, também achava que nós não tínhamos um candidato ponderado. Esse é um grande problema nosso no Brasil, né? Nós não estamos conseguindo sair dessa briga entre populismos, né? Então, eu não fui o mais bolsonarista, mas eu votei no presidente Bolsonaro em 2018 por achar que a gente estava precisando um banho de um pouco de liberalismo, de liberdade econômica, de valores. Eu acho que, em alguma medida, ele também está registrado no livro. Eu acho que ele foi bem nisso. Em outros aspectos, não, mas nisso ele foi bem. Em 2022, o senhor votou nele também? Votei nele também. O brigadeiro também falou sobre as reuniões, que eram extremamente cansativas, onde ali a todo momento os integrantes das Forças Armadas tentavam colocar suas ideias sobre o GLO ou o estado de sítio. Vamos ouvir. Então, quando achar aí, me avisa, Nájila. Nós vimos aí, então, já 2 trechos dessa entrevista eu acho uma entrevista histórica do Brigadeiro Batista Júnior, porque ele é um bolsonarista. Ele disse aí, não era o mais bolsonarista, mas votei nele em 18, votei nele em 22, mas conta o que aconteceu nos bastidores. E agora a hora das reuniões para pressionar a cúpula militar por um golpe. A nota foi no dia 11 de novembro, né? Foi no auge, eu vou dizer que foi no auge do estresse. Você leu o livro, você viu que eu dividi o mês de novembro, mês de dezembro, o dezembro mais silencioso e acho eu mais perigoso, porque eu não tinha conhecimento, por exemplo, de
do Plano Copa 2022, não tinha do punhal verde e amarelo, e eu não tinha conhecimento desses planos. Mas o mês de novembro foram diversas e cansativas reuniões, tentando estudar uma maneira de um estado de exceção para não dar posse ao presidente eleito, sem que estivesse presentes os pressupostos básicos, seja para uma GLO, seja para o estado de defesa, seja para o estado de sítio. Por último, ele fala sobre os acampamentos que aconteceram em frente aos quartéis generais. Aqui em Brasília houve um grande acampamento e ele disse que o motivo de não dispersar os manifestantes que estavam ali em frente ao QG era justamente para evitar um derramamento de sangue e que essa era a principal preocupação das Forças Armadas. Vamos ouvir. A nota foi no dia 11 de novembro, né? Foi no auge. Eu vou dizer que foi no auge do estresse. Você leu o livro, você viu que eu dividi o mês de novembro, mês de dezembro, o dezembro mais silencioso e acho eu mais perigoso, porque eu não tinha conhecimento, por exemplo, do Plano Copa 2022, não tinha do punhal verde e amarelo, e eu não tinha conhecimento desses planos. Mas o mês de novembro foram diversas e cansativas reuniões, tentando estudar uma maneira de um estado de exceção para não dar posse ao presidente eleito. E a gente colocou o mesmo vídeo, né, onde ele fala das pressões por algum instrumento que pudesse impedir a posse do presidente eleito Lula, mesmo sem existirem pressupostos ou motivos para GLO, estado de sítio ou estado de exceção. A gente vai buscar o trecho da entrevista em que ele fala sobre os acampamentos e por que eles não foram desfeitos. E também tínhamos informações que podiam tirar aquelas pessoas à força. Ia ter um mar de sangue lá. Então, o que nós falamos basicamente três coisas. A primeira coisa, as manifestações pacíficas são garantidas por lei. Então, se não for pacífica, a lei não garante, certo? As instituições têm que fazer as coisas sem abusos de autoridade ou de força. E a terceira coisa, o lugar correto para aquelas demandas daquelas pessoas que estavam no quartel é o Congresso Nacional. Ou seja, então basicamente aquela nota falava isso. O objetivo primeiro foi evitar que um derramamento de sangue, até porque nós sabíamos que já estava com uma probabilidade decrescente de pessoas, de mobilização. Pois é, Amadeu, dentro desse livro ele conta todos os detalhes de como foram essas movimentações, de como aconteceram essas reuniões e principalmente da pressão que, segundo ele, teria sido feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a ele para aceitar a tentativa de golpe. Inclusive, ele fala uma frase, ele diz que Jair Bolsonaro diz que já deu 2 cartões amarelos para ele, justamente porque ele não concordava com a tentativa de impedir que Lula tomasse posse subindo a rampa do Palácio do Planalto. Eliezer, é como se ele e o comandante do Exército, Freire Gomes, dissessem assim, não, a gente vai com o presidente até um ponto da ruptura institucional. Esse limite nós não ultrapassaremos. Isso, de fato, aconteceu, Amadeu. Eram aliados políticos, faziam parte da equipe de governo, eram conselheiros do então presidente Jair Bolsonaro, ou seja, pessoas diretamente, umbilicalmente ligadas a Jair Bolsonaro, que não concordaram com a possibilidade de golpe de Estado. Não foram movidos por paixão, mediram as consequências dos próprios atos e hoje estão aí se expondo, colocando o rosto à mostra, trazendo esse depoimento público de que, de fato, houve ali a pretensão de se efetivar um golpe de Estado no Brasil. Veja, não é uma fonte aleatória, não é alguém que não tem conhecimento de causa, pelo contrário, pessoas, autoridades militares do alto escalão que estavam no governo e tinham afinidade com o presidente.
mas resolveram se limitar à Constituição. Eram legalistas. O livro é histórico, a entrevista também, Cíntia. Isso, e sempre se disse que não houve golpe no Brasil porque as Forças Armadas não aderiram. E ele é a prova disso. O relato dele é a prova disso. Assim como ele, nem todos embarcaram nisso. E assim, eu acho muito, eu consigo entender essa justificativa que ele aponta para a questão da manutenção dos acampamentos, né, como um paliativo para manter aquelas pessoas ali sob controle de alguma forma, né? E quando elas deixaram, elas saíram do controle. Claro que não estou aqui justificando, eu acho que o papel das Forças Armadas não é justificável, até onde eles foram. Eu acho que eles foram longe demais. Mas não houve golpe porque eles não participaram. Em 1964, o golpe foi um golpe militar. A ditadura é uma ditadura militar. E a gente sabe de envolvimentos internacionais e tal, mas é uma ditadura militar. E assim, aqui não aconteceu por causa disso, porque eles voltaram, eles retornaram. E assim, pelo que a gente está vendo hoje, era muita gente que não concordava ali dentro das Forças Armadas. Você tinha aquele grupo ali que era presente ao Bolsonaro, que tinha aqueles devaneios de poder, de voltar, mas a grande maioria não acreditava nisso e quer que as Forças Armadas tenham um papel que está previsto na Constituição para ela, e não avance em política. Ou seja, nós temos uma maioria legalista. Legalista, exatamente.